Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante. Então hoje nós vamos falar sobre a magia do Egito Antigo, um tema bastante instigante, vamos dizer assim, né, com um contexto histórico bastante interessante. Então eu acredito que muita gente vai achar bastante proveitoso o vídeo de hoje. E antes de iniciar o vídeo, vou dar os recados que eu sempre dou, e um deles é muito especial. E é o primeiro que eu vou dar neste vídeo. Então, se você gosta dessa temática, se você gosta desses temas que nós tratamos aqui no canal Transcendência, assim como este tema de hoje, né, que nós vamos falar sobre magia do Egito Antigo, mas você quer conhecer esses temas numa maior profundidade, com maior cuidado, com um maior número de detalhes e conhecer todo o espectro simbólico e doutrinário por trás desses temas, não deixe de se inscrever no nosso seminário sobre a tradição primordial. O Seminário para a Tradição Primordial, ele é a porta de entrada para a escola que nós estamos montando, uma escola completamente virtual, onde as pessoas poderão estudar esses temas, ter acesso exclusivo a uma série de materiais, de traduções, etc. Então, não perca, eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer a sua inscrição nesse seminário, o seminário A Tradição Primordial, e você clica no link, se inscreve e não perca as aulas. As aulas serão colocadas num ambiente reservado e você então terá acesso a uma introdução muito mais profunda a toda esta doutrina, a todo o arcabouço aí teórico por trás de tudo aquilo que nós falamos aqui no canal Transcendência, ok? Bom, se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, também estará aqui na descrição os links para você adquiri-los lá na página da Hotmart. E se você quer este livro aqui, o curso elementar de maçonologia, o livro físico, você manda um e-mail para mim, também estará aqui na descrição o meu e-mail. Então você manda para mim um e-mail com seu CEP, os seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, me avise e eu autografarei para você com o maior prazer, tanto no seu nome como no nome de alguém que você queira presentear com o livro, ok? E, por fim, lembre-se que nós temos a nossa página lá no Apoia-se, esse canal precisa de apoio financeiro. Nós tentamos melhorar cada vez mais aqui o canal e para isso é necessário algum fôlego financeiro. Então nós temos materiais aqui de pesquisa que precisam ser adquiridos, nós precisamos de algumas melhorias técnicas, nós precisamos, enfim, melhorar o canal de forma geral para que vocês tenham um material cada vez melhor. E para isso, obviamente, que nós precisamos de apoio financeiro. Então, qualquer quantia faz a diferença. Se você puder nos ajudar, também aqui na descrição do vídeo estará lá o endereço da nossa página no Apoia-se. Você pode nos ajudar mensalmente com qualquer quantia. Isso faz muita diferença para que nós continuemos aqui com o trabalho desenvolvido no canal, ok? Então, dados os recados aí, vamos ao nosso tema. Então, a magia no Antigo Egito. E desde os tempos lá dos faraós, né, o Egito tem a fama de terra da magia. Então no Talmud, por exemplo, é dito que toda a magia do mundo foi dividida em 10 partes, das quais o Egito ficou com 9 e o resto do mundo dividiu aquilo que sobrou. É óbvio que isso é um exagero, né, mas apesar do óbvio exagero, há um fundo de verdade nisso. E as origens da civilização egípcia, elas datam lá de 4.000 antes da Era Comum, né, com as culturas tribais estabelecidas ali ao longo da margem do Nilo, durante muitos séculos antes dessa data. Então veja o tanto que é antiga
esta cultura, né, a cultura egípcia. E por volta ali de 3200 antes da Era Comum, alguns pequenos reinos ali se concentraram em dois reinos maiores, né? Então o reino do Baixo Egito, que abrange ali o delta do Nilo, e o do Alto Egito, que se estende ao sul, né? Desde o início do delta até a primeira catarata ali de Assuã. E esses dois reinos eles foram unidos por um personagem chamado Narmer, ou Menés, né? De acordo com alguns outros historiadores, foi Menés. Mas o mais comum que se sabe é que a primeira ali das dinastias foi fundada e que esses dois reinos, o do Baixo e do Alto Egito, foram unidos por Narmer, que era o fundador então da primeira dinastia. E essa primeira dinastia ela data também de 3200 a 3049 antes da Era Comum, né? Para se ter uma ideia, por volta da terceira dinastia que foram construídas ali as primeiras pirâmides, né? Então a terceira dinastia ela data de mais ou menos 2000, mais ou menos não, ela se inicia em 2686 antes da Era Comum, né? Então na terceira dinastia apenas que foram construídas as primeiras pirâmides. E já nessa época, né, da terceira dinastia, a antiga civilização egípcia ela já estava solidamente implantada. Então veja, 2686 antes da Era Comum, essa civilização ela já estava solidamente implantada. E essa civilização continuou por cerca de 30 dinastias, né? Então se estendeu lá desde 3200 antes da Era Comum, com a primeira dinastia, né, até os primeiros séculos da Era Comum, quando o impacto ali do domínio romano, a chegada do cristianismo e posteriormente do islamismo provocaram o fim definitivo da civilização do Antigo Egito. E como nós já dissemos em outro vídeo, essa questão da magia, né, as pessoas gostam muito de saber em relação à magia, mas como nós já dissemos em outro vídeo, é preciso separar bem o domínio da magia do domínio da religião e do domínio da metafísica pura, né? E o homem moderno ele tem realmente um fascínio pela questão da magia e pela questão dos fenômenos. E esse fascínio ele tem as suas raízes justamente na tendência materialista de se atribuir uma importância excessiva a tudo que é tangível, né? A tudo que é perceptível pelos sentidos. E a magia está num domínio que não tem absolutamente nada de transcendente, né? Ela é uma ciência experimental tradicional que, como todas as ciências tradicionais, é legitimada por sua vinculação aos princípios superiores dos quais tudo depende no mundo da tradição, né? Segundo a concepção geral de todas as ciências tradicionais, portanto, tudo aquilo está vinculado a princípios superiores, mas está num campo muito diferente do campo da religião, do campo da iniciação, do campo da metafísica, né? E a magia então estaria aí na última fila das aplicações secundárias e contingentes entre aquelas que estão mais afastadas dos princípios superiores e, portanto, deve ser situada entre as ciências tradicionais mais inferiores de todas, né? Então isso é importante deixar bem claro, digamos assim, bem delimitado, né, para que não se cometam algumas confusões, especialmente quando se fala de Egito, né? Porque muitos historiadores eles acabam confundindo, né, gravemente essas coisas e aí atribuem um caráter mágico à religião egípcia, né, aos mistérios iniciáticos do Antigo Egito. Então esses historiadores eles tendem a confundir e falar, não, porque tudo era misturado no mundo egípcio, então a magia se confundia com a religião, não existia um nome próprio para a religião que diferisse de magia e tudo mais. Então é muito importante que nós tenhamos aqui bem clara essa divisão, né, entre o campo da magia enquanto ciência tradicional e da religião e dos mistérios iniciáticos. Em todo o mundo tradicional era assim, e no Egito não era
diferente, né? Então, o fato da magia ela ser utilizada na vida cotidiana dos egípcios não pode ser confundido com uma suposta mescla, né, de religião e magia, a não ser em um nível muito popular de interpretação ou já num período de decadência do Antigo Egito. Então, por exemplo, nós vamos ver lá na liturgia dos templos dedicados a Ra, né, se utilizava, por exemplo, uma efígie que era espetada com facas de cobre e depois lançada no fogo, né? Essa efígie de cera, né, ela representava Apopis, né? Então, a quem era Apopis? Apopis era o arqui-inimigo de Ra, né? Arqui-inimigo Apopis era uma serpente do mundo inferior, né? Então os sacerdotes eles pegavam essa figura de cera, né, e espetavam ali com facas de cobre e depois lançavam essa efígie lá no fogo, né? E também nesse mesmo ato eles sacrificavam outras figuras de cera, né, que representavam inimigos políticos e militares do faraó, os inimigos pessoais dos doadores que pagavam para a realização desses rituais diários, né? E obviamente que isso aí, muitos historiadores falam, isso era um tipo de voodoo, isso era um ato mágico, não sei o quê. E de fato não se tratava nada disso, né? Na verdade, Apopis ele representa as trevas, né? A morte, o mundo da escuridão e da ignorância, né? E da mesma forma, a destruição simbólica dos inimigos do faraó, né, ou das pessoas, tinha por objetivo simbolizar a dispersão dos obstáculos e das forças maléficas, estabelecendo ali o conceito de Ma'at, né? Ma'at, ou seja, a ordem, a retidão, a manutenção da ordem cósmica e social. Então, era um ato muito semelhante aos pedidos, por exemplo, que se fazem na liturgia cristã por paz e segurança aos governantes, pela proteção dos fiéis, pela ordem no país, etc. Então, o fato de se representar isso simbolicamente não altera a essência ou a natureza do ato ritual em si, né? Ou seja, não era um ato de magia, não era um ato semelhante a um voodoo ou algo parecido, né? Era um ato litúrgico, simbólico, que se realizava ali no templo, né? Então, da mesma forma que não se pode dizer, por exemplo, que quando lá o sacerdote na igreja ortodoxa espeta o pão para representar ali que Cristo recebeu o golpe de lança, né, não se pode dizer que isso é um ato de magia, né? Pelo contrário, é um ato simbólico que tem relações profundas ali com o contexto ritual daquela religião, né? Então, os sacerdotes egípcios, né, pelo fato de serem os mais letrados, é óbvio que eles praticavam não só os rituais nos templos, mas eles também praticavam medicina, eles praticavam a farmacopeia egípcia, né, as artes, e eram, portanto, também os mais versados na magia. Como eu disse, a magia era uma ciência tradicional, né, e isso fazia com que muitas pessoas os procurassem na busca de serviços mágicos, não em função de sua condição sacerdotal, mas sim em função do seu conhecimento dessa ciência tradicional. E como toda ciência tradicional, a magia também tinha uma divindade tutelar, né? Era Heka, o mago, né? E textos lá em sarcófagos descrevem Heka como a primeira criação de Atum-Ra, né? E outros textos o descrevem como o Ka, ou o espírito vital do deus Ra, né, que viajava junto no barco solar de Ra e ajudava-o a vencer a serpente maligna já citada, Apopis, né? Então, em todas essas relações fica bastante óbvia, né, a representação da natureza como elemento chave da magia, né? Então, o conhecimento das correspondências naturais e das leis que regem as forças naturais são a própria essência da magia. Daí as relações com o Sol e com o mito da primeira criação, né? A magia ela estava bastante ligada,
por exemplo, as práticas médicas, né? O conhecimento das ervas, dos minerais, das propriedades do frio e do calor, dos efeitos psicológicos das cores, do clima, etc., eram parte do conhecimento mágico, né? E também parte do conhecimento médico. E havia práticas também mágicas de maldição, né? Como o chamado rito da quebra dos vasos vermelhos, né? No qual os vasos de barro eles recebiam a inscrição dos nomes das pessoas a serem amaldiçoadas e eram quebrados, né? O fundamento desse rito era o envio das intenções maléficas contra o alvo que se captasse telepaticamente tais intenções e acreditasse no poder das mesmas, sofreria os efeitos desejados, né? Então, não dá para confundir. Os campos eles não são campos que se confundem, apesar dessa mania moderna por confundir magia com iniciação, com religião, ou achar que a magia é uma via para se buscar uma transcendência, ou que a magia é uma religião, ou coisas do tipo, né? Não se confundem as coisas, nem hoje, e nem se confundiam as coisas lá no Egito Antigo, né? E os impactos da magia egípcia sobre outros povos do mundo antigo, né, apesar de que existem ecos disso até a época moderna, né, até a época atual, mas o impacto lá nos povos do Egito, do mundo antigo, né, o impacto do Egito Antigo em outros povos do mundo antigo foi bastante considerável, né? Então Pitágoras, por exemplo, estudou a tradição do Egito Antigo e obviamente também a magia egípcia, né? E a conquista ali do Egito por Alexandre Magno conquistou o Egito em 332 antes da Era Comum, inaugurou ali o chamado período ptolomaico, né? Então o período ptolomaico foi uma faixa de tempo ali de 3 séculos nos quais começou a surgir ali uma cultura híbrida greco-egípcia na margem do Nilo, né? E nesse tempo, por exemplo, a cidade egípcia de Alexandria tornou-se um centro de cultura e filosofia gregas, e diversas correntes importantes do pensamento grego absorveram uma boa parcela de fontes egípcias, né? Em particular, por exemplo, a tradição pitagórica, ela própria com raízes ali no solo egípcio, ela floresceu sob os Ptolomeus, né, nesse período aí ptolomaico. E as bases do neoplatonismo também foram lançadas em círculos filosóficos ali na cidade de Alexandria. Então a fusão, né, entre as culturas grega e egípcia se estendeu a ponto de alguns sacerdotes egípcios tornarem-se também filósofos gregos, né? Então um exemplo disso é o sacerdote Queremon, né? Queremon, ele era sacerdote e filósofo, faleceu ali no século I da Era Comum. E a conquista romana do Egito, né, no ano 30 antes da Era Comum, assinalou ali o fim da antiga cultura egípcia, né? Um fim parcial, obviamente, porque restos dessa cultura vão permanecer até o século V da Era Comum, né? Mas vamos tomar essa data aí como um marco, né, de fim da cultura egípcia antiga como um todo, né? E aí nós temos ali, a partir dessa conquista romana do Egito, alguns éditos que passam a proibir certas práticas e os magos egípcios passam a praticá-las em segredo, né? E com isso surge ali uma classe secreta de magos que operam às margens da lei, né? E aí foi nesse contexto que as práticas egípcias elas chegaram aos livros de magia do Egito romano, né? Conhecidos hoje como os papiros mágico-greco-egípcios, né? Esses papiros mágicos greco-egípcios que chegaram ali na cultura romana, né? E quando os últimos templos desapareceram, né, como eu disse, no século V da Era Comum, foram justamente esses papiros mágicos greco-egípcios que permitiram que chegassem até nós o legado mágico do Antigo Egito. E esse legado mágico nós vamos observar, claro que de uma forma residual, né, por exemplo, em formas de magia bem mais recentes, né? Então,
magia medieval, magia da Renascença, enfim, tem muita coisa por aí que nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando. Estou olhando aqui, já estão com 19, quase 20 minutos de vídeo, e vou agradecer você pela sua atenção, por ter ficado comigo até agora. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, né? Não se esqueça de dar o seu like, é importante para que o YouTube mostre a outras pessoas este nosso canal. E se você, como eu disse, se você quer aprofundar esse tipo de tema, que nós estamos aqui dando apenas uma pequena degustação, não se esqueça de se inscrever lá no nosso seminário e seguir conosco na nossa escola virtual, porque com certeza nós vamos poder falar muito mais profundamente sobre todos esses temas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!